Seus pais vão morar com você, e se não gostar, volta para a cidade. Essas foram as palavras que minha nora teve a coragem de me dizer ao telefone, como se eu fosse uma empregada que ela pudesse mandar de volta para a senzala. Mas ela não sabia da surpresa que eu estava preparando, uma surpresa que aquela família inteira jamais esqueceria. Se você quer ouvir histórias de superação e reviravolta, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Meu nome é Carmen, tenho 62 anos, e essa história começa no final de 2023, quando finalmente me aposentei depois de 35 anos trabalhando como professora de português na rede estadual. 35 anos acordando às 5 da manhã, enfrentando ônibus lotados, corrigindo pilhas intermináveis de provas, lidando com turmas superlotadas e salários que mal pagavam as contas. Mas eu sobrevivi, e cheguei à minha aposentadoria com um sonho muito específico no coração. Desde jovem, eu sempre quis morar no interior, longe do caos urbano, do barulho constante, da poluição que sufocava meus pulmões e da violência que me fazia olhar para trás a cada esquina. Durante todos aqueles anos trabalhando, eu guardei cada centavo que podia, sonhando com o dia em que poderia finalmente respirar ar puro e acordar com o canto dos pássaros, ao invés de buzinas e sirenes. Quando me aposentei em dezembro de 2023, eu já tinha um terreno comprado há 5 anos no interior, a exatos 80 quilômetros da capital. Era um pedaço de terra abençoado, com solo fértil, algumas árvores frutíferas antigas e uma vista linda para as montanhas. Ali, eu finalmente construiria meu refúgio. Meu filho André, que sempre foi um bom rapaz, se ofereceu para ajudar financeiramente na construção. Mãe, deixa eu contribuir. A senhora trabalhou a vida inteira. Merece ter uma casa bonita e confortável. Ele disse com aquele sorriso que sempre derreteu meu coração desde que era um menininho de cachos dourados. Aceitei a ajuda dele, é claro. André entrou com 40% do valor da construção, cerca de R$60 mil que ele havia economizado do seu trabalho como engenheiro civil. Eu entrei com o restante, usando minhas economias de anos, o fundo de garantia acumulado e o dinheiro da venda do meu apartamento pequeno na capital, onde criei meu filho sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando André tinha apenas 3 anos. A construção levou 8 meses, de janeiro a agosto de 2024. Eu acompanhei cada etapa pessoalmente, escolhendo cada tijolo, cada cor de tinta, cada detalhe que faria daquela casa o meu verdadeiro lar. Não era uma mansão. Era uma casa simples de 3 quartos, sala, cozinha ampla, 2 banheiros e uma varanda maravilhosa que dava para o quintal. Mas cada centímetro daquele lugar foi planejado com amor e cuidado. No quintal, montei uma horta com canteiros organizados onde plantei tomates, alface, cenoura, temperos verdes e até algumas mudas de pimentão. Comprei galinhas caipiras que começaram a botar ovos fresquinhos todos os dias. Plantei flores na entrada, margaridas, rosas e hibiscos que enchiam o jardim de cor e vida. Quando finalmente me mudei em setembro de 2024, senti que havia conquistado o paraíso na terra. Acordava às 6 da manhã, não por obrigação, mas porque queria aproveitar o nascer do sol, pintando o céu de laranja e rosa. Tomava meu café na varanda ouvindo os passarinhos cantarem. Cuidava da horta sem pressa. Alimentava as galinhas conversando com elas como se fossem minhas amigas. À tarde, lia os livros que nunca tive tempo de ler. Fazia caminhadas pelas estradas de terra ao redor, conhecia os vizinhos, gente simples e acolhedora que me recebia com sorrisos genuínos e bolos caseiros. À noite, sentava na varanda com uma xícara de chá e simplesmente existia, sem pressão, sem barulho, sem medo. André vinha me visitar quase todo final de semana, trazendo a esposa Patrícia. Eu recebia os dois com alegria, preparava almoços especiais, mostrava orgulhosa as novidades da horta e do galinheiro. Meu filho parecia genuinamente feliz de me ver tão realizada, e eu agradecia a Deus todos os dias por ter conseguido chegar até ali. Patrícia, minha nora, sempre foi uma mulher complicada. Desde que começou a namorar André há 5 anos, eu percebi que ela tinha um jeito meio controlador, sempre querendo decidir tudo, sempre achando que sabia mais que todo mundo. Mas eu nunca me meti no relacionamento deles. Afinal,
Eram adultos e precisavam resolver suas próprias questões. Durante as visitas, Patrícia fazia comentários que me incomodavam, mas eu deixava passar. Nossa, Carmen, você não sente falta da cidade? Aqui deve ser tão monótono. Ou, não sei como você aguenta ficar sozinha o tempo todo. Eu ficaria louca. Eu sorria educadamente e respondia que estava exatamente onde queria estar. A verdade é que, pela primeira vez em décadas, eu me sentia completa. A paz que aquela casa me proporcionava era algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Cada amanhecer era uma bênção. Cada pôr do sol era um espetáculo particular. Cada refeição feita com ingredientes da minha própria horta era uma vitória. Eu havia construído literalmente meu pedaço de céu na terra. E nada nem ninguém iria tirar isso de mim. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Até aquela quinta-feira fatídica, quando meu telefone tocou e a voz de Patrícia do outro lado da linha destruiu completamente minha paz conquistada. Era uma tarde tranquila de quinta-feira, início de novembro de 2024. Eu estava na horta colhendo tomates maduros quando senti o celular vibrar no bolso do meu avental. Limpei as mãos na roupa e olhei a tela. Era Patrícia. Estranhei, porque normalmente ela só me ligava quando estava com André, nunca sozinha. Oi, Patrícia, tudo bem? Atendi, tentando soar animada. Carmen, não vou enrolar. Preciso falar uma coisa importante com você. A voz dela estava séria, sem nenhuma cordialidade. Nem um oi, nem um como vai. Direto ao ponto, como sempre. Pode falar, querida, respondi, sentindo um frio na barriga. Algo no tom dela me deixou alerta. É sobre meus pais, Osvaldo e Hilda. Eles estão passando por dificuldades financeiras sérias e perderam a casa deles. Ela pausou por um segundo, mas não esperei resposta antes de continuar. Preciso que você receba eles aí na sua casa. Fiquei paralisada entre os pés de tomate, com o celular colado na orelha e o coração começando a acelerar. Não era um pedido. Era uma informação, como se já estivesse decidido. Minha mente tentava processar o que acabara de ouvir. Patrícia, eu... não entendi. Receber como? Por quanto tempo? Consegui perguntar, ainda tentando manter a calma. Morar, Carmen. Eles precisam de um lugar para morar. A casa deles foi executada por dívidas que meu pai fez e não conseguiu pagar. Eles não têm para onde ir. Ela explicou com aquela impaciência característica, como se eu fosse lenta demais para entender coisas óbvias. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu mal conhecia os pais de Patrícia. Havia encontrado com eles apenas 3 vezes em 5 anos. No noivado, no casamento de André e Patrícia, e num almoço de Natal 2 anos atrás. Eram pessoas educadas, mas praticamente estranhos para mim. Patrícia, querida, eu entendo que é uma situação difícil, mas você sabe que construí essa casa exatamente para ter meu sossego. É uma casa pequena, só 3 quartos, e eu vim para cá buscar paz e tranquilidade depois de tantos anos trabalhando. Tentei explicar com delicadeza. Carmen, não é uma questão de escolha. São meus pais. Eles não têm para onde ir. A voz dela subiu de tom, agressiva. Você tem espaço sobrando aí. Quantos quartos? 3. Você usa 1. Sobram 2. Meus pais vão ocupar esses quartos. Senti minha pressão subindo. A forma como ela falava, como se minha casa fosse dela, como se eu tivesse obrigação de aceitar qualquer coisa que ela decidisse, me deixou profundamente incomodada. Mas, Patrícia, isso é uma decisão grande. Preciso pensar, conversar com André, entender melhor a situação, tentei argumentar. Não tenho que pensar, Carmen. Já está decidido. Ela me cortou rispidamente. E não precisa envolver o André nisso. Estou te avisando como uma cortesia, porque afinal de contas você mora numa casa que foi construída também com dinheiro do meu marido. Aquilo foi como um tapa na cara. Sim, André havia contribuído com 40% da construção, algo que eu jamais negaria ou deixaria de reconhecer. Mas a forma como ela jogou isso na minha cara, como se aquilo me tornasse uma espécie de inquilina sem direitos, me encheu de uma revolta que eu não sentia há anos. Patrícia, eu sei que André ajudou na construção, e sou muito grata por isso, respondi, forçando minha voz a permanecer calma. Mas isso não significa que... Não significa o quê, Carmen?
Que você pode decidir sozinha sobre uma propriedade que foi paga também pelo meu marido? Ela riu de forma sarcástica. Olha, vamos ser práticas aqui. Meus pais não têm para onde ir. Você tem espaço. E acabou. Eles vão para aí. Quando? Perguntei, sentindo lágrimas de raiva começando a se formar nos meus olhos. Daqui a 3 semanas. No primeiro sábado de dezembro. Vai dar tempo de você preparar os quartos e se organizar. Ela disse como quem fecha um negócio. Ah, e Carmen, só para você entender bem a situação. Se você não gostar da ideia, pode muito bem voltar para a cidade e alugar um apartamento por conta própria. Tenho certeza de que meus pais vão cuidar muito bem da casa que o filho deles ajudou a construir. Fiquei sem palavras. Era uma ameaça velada, mas cristalina. Ou eu aceitava receber os pais dela nas condições que ela determinava, ou eu seria expulsa da minha própria casa, do refúgio que levei uma vida inteira para conquistar. Mais alguma coisa, Patrícia? Consegui perguntar, minha voz tremendo. Não, é isso. Qualquer coisa a gente se fala. Ela respondeu com uma frieza que me gelou os ossos. Tchau. E desligou. Sem dar chance para eu responder, sem perguntar se eu concordava, sem demonstrar um pingo de respeito pela mulher que havia criado o marido dela sozinha, que trabalhara 35 anos para ter um pedaço de paz, que sempre os recebeu com carinho e comida na mesa. Fiquei ali parada no meio da horta, com o celular ainda na mão, os tomates esquecidos na cesta, olhando para a casa que eu havia construído com tanto amor e suor. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas de uma raiva profunda e de uma determinação que começava a crescer dentro de mim. Patrícia havia acabado de cometer o maior erro da vida dela. Ela pensava que podia me intimidar, me controlar, me impor condições como se eu fosse uma empregada ou uma pessoa sem valor. Mas ela não sabia com quem estava mexendo. Eu não havia sobrevivido 35 anos em escolas públicas, lidando com adolescentes rebeldes. Não havia criado um filho sozinha, superando todas as dificuldades. Não havia economizado centavo por centavo durante décadas para deixar ninguém, absolutamente ninguém, me tirar da minha própria casa. Naquele exato momento, enquanto enxugava as lágrimas e olhava para as montanhas ao longe, minha mente já estava trabalhando. 3 semanas. Ela havia me dado 3 semanas. Tempo mais do que suficiente para preparar a surpresa que aquela família jamais esqueceria. Desliguei o telefone e fiquei ali parada por longos minutos, sentindo uma mistura de emoções que iam da raiva mais profunda à determinação mais férrea que já senti na vida. O sol da tarde iluminava minha horta. As galinhas ciscavam tranquilas no quintal, e tudo ao meu redor parecia tão pacífico, mas dentro de mim, uma tempestade estava se formando. Entrei em casa e me sentei à mesa da cozinha, ainda segurando o celular na mão. Meu primeiro instinto foi ligar para André imediatamente e contar o que sua esposa havia acabado de fazer. Contar como ela me desrespeitou, como me ameaçou, como tratou minha casa como se fosse propriedade dela. Mas algo me fez parar. Respirei fundo e pensei com clareza. Se eu ligasse para André agora, nervosa e chorando, o que aconteceria? Ele ficaria dividido entre a mãe e a esposa. Provavelmente tentaria mediar a situação. Pediria para todo mundo se acalmar. Patrícia certamente colocaria a culpa em mim. Diria que estava exagerando, que ela só pediu um favor e eu estava sendo dramática. No final, acabaria parecendo a sogra difícil que não quer ajudar a família em um momento de necessidade. Não, essa não era a jogada certa. Patrícia havia me subestimado completamente, e eu podia usar isso a meu favor. Levantei-me e fui até o pequeno escritório que montei no 3º quarto. Uma mesinha simples com meu computador, alguns livros e uma gaveta onde guardava documentos importantes. Abri a gaveta e procurei até encontrar o que precisava. A escritura da casa e todos os documentos da construção, incluindo os comprovantes de transferência bancária que André havia feito quando contribuiu com os 40% do valor. Sentei-me e comecei a fazer contas cuidadosamente. André havia investido R$60 mil em janeiro de 2024. Agora estávamos em novembro do mesmo ano. Considerando correção monetária e juros básicos, quanto seria o valor justo para devolver a ele?
Peguei minha calculadora e fiz os cálculos. Aproximadamente R$ 64.500 seria um valor justo, considerando a inflação do período e um pequeno rendimento. A pergunta era: eu tinha esse dinheiro disponível? Abri meu extrato bancário online e analisei minha situação. Quando vendi meu apartamento na capital, usei a maior parte do dinheiro na construção, mas havia guardado uma reserva de emergência, cerca de R$ 40.000 que ficou aplicado em um fundo conservador. Além disso, tinha acabado de receber o pagamento retroativo de um reajuste da minha aposentadoria, mais R$ 15.000 que entraram na conta no mês anterior. E havia também as economias que mantinha em poupança, mais uns R$ 12.000. Somando tudo, eu tinha aproximadamente R$ 67.000 disponíveis, sem precisar desfazer investimentos de longo prazo. Era apertado, significaria usar quase toda a minha reserva de emergência, mas era possível. A questão não era se eu podia, era se eu devia. Levantei-me e fui até a varanda com uma xícara de café, precisando pensar com clareza. Aquele dinheiro era minha segurança, meu colchão para imprevistos, para uma emergência médica, para qualquer problema que pudesse surgir. Usar tudo isso seria arriscado para uma mulher de 62 anos aposentada. Mas então pensei na alternativa. Se eu não fizesse nada, daqui a 3 semanas os pais de Patrícia chegariam, eu seria obrigada a recebê-los nas condições que ela determinasse, e viveria o resto da minha vida como uma espécie de agregada na casa que eu mesma construí. Cada decisão sobre minha própria vida seria questionada. Cada vez que eu quisesse privacidade seria visto como egoísmo. Cada desejo de sossego seria interpretado como falta de solidariedade. E pior, Patrícia usaria isso como precedente. Se ela conseguisse me impor essa situação agora, o que mais viria depois? Ela já havia mostrado que não me respeitava, que me via como alguém inferior, como alguém que ela podia controlar e manipular. Isso não acabaria aqui. Seria apenas o começo de uma vida inteira de humilhações e imposições. A decisão se tornou clara como cristal. Eu precisava estabelecer limites agora, de forma definitiva e inquestionável. E a única maneira de fazer isso era removendo o argumento que Patrícia havia usado contra mim, a contribuição de André na casa. Se eu devolvesse cada centavo que meu filho investiu, com juros e correção, a casa seria 100% minha, totalmente, completamente, inquestionavelmente minha. Nenhum argumento de Patrícia teria validade. Ela não poderia mais me ameaçar. Não poderia mais usar aquele investimento como arma contra mim. Voltei para o escritório com nova determinação. Liguei para o banco e agendei uma reunião com meu gerente para a segunda-feira seguinte. Precisava entender exatamente os procedimentos para fazer uma transferência desse valor e, principalmente, garantir que tudo fosse documentado oficialmente. Depois, procurei no Google o contato do cartório onde a escritura da casa havia sido registrada. Precisaria fazer uma alteração no registro, incluindo uma declaração formal de que o valor investido por André havia sido devolvido integralmente, tornando-me única proprietária do imóvel. Enquanto fazia anotações e planejava cada passo, senti uma calma estranha tomando conta de mim. Não era mais raiva. Era determinação pura. Patrícia havia jogado seu jogo de forma agressiva e desrespeitosa, pensando que eu simplesmente aceitaria porque não tinha opções. Ela estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente a sogra dela. 3 semanas. Ela havia me dado 3 semanas de prazo. Tempo perfeito para organizar tudo, devolver o dinheiro ao André, regularizar a documentação e preparar a recepção mais memorável que aquela família já teve. Peguei uma folha de papel e comecei a fazer uma lista de tudo o que precisava providenciar. Não seria fácil. Exigiria usar minhas economias e correr alguns riscos financeiros. Mas valeria cada centavo para preservar minha dignidade, minha autonomia e minha paz. Naquela noite, dormi tranquila pela primeira vez desde o telefonema. Não liguei para André. Não mandei mensagens reclamando. Não busquei apoio de ninguém. Mantive um silêncio estratégico absoluto. Patrícia pensava que meu silêncio era aceitação. Na verdade, era preparação. A segunda-feira chegou com um céu azul e limpo que parecia aprovar meus planos. Acordei cedo, vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca elegante, e dirigi até a cidade.
Tinha 2 missões cruciais: o banco e o cartório. Cheguei à agência às 9 da manhã em ponto. O gerente, seu Rodrigo, um senhor de meia idade que sempre me tratou com respeito desde que abri minha conta na cidade, me recebeu em sua sala com um café. Dona Carmen, que prazer vê-la. O que traz a senhora por aqui hoje? Ele perguntou cordialmente. Preciso fazer uma transferência grande e quero me certificar de que tudo seja feito da forma correta, com toda a documentação necessária. Expliquei, mostrando a ele os papéis que havia trazido. Expliquei a situação de forma resumida. Meu filho havia investido na construção da casa, e agora eu precisava devolver esse valor integralmente para me tornar única proprietária. Não entrei em detalhes sobre o conflito com Patrícia. Apenas foquei nos aspectos práticos e financeiros. Seu Rodrigo revisou meus extratos e as contas que eu havia feito. Entendo. A senhora quer transferir 64.500 reais para a conta do seu filho André, correto? Com um documento especificando que esse valor corresponde à devolução integral do investimento dele na construção, acrescido de correção monetária e juros. Exatamente. Preciso que fique tudo registrado oficialmente. Não quero margem para questionamentos futuros, afirmei com firmeza. Ele balançou a cabeça, aprovando. Muito sensato da senhora. Vou preparar toda a documentação. Vai levar alguns dias para processar uma transferência desse valor, principalmente com toda a papelada formal. Uns 5 dias úteis, no máximo 1 semana. Perfeito. Quanto mais documentado, melhor, respondi. Passamos a manhã inteira organizando tudo. Assinei documentos, forneci comprovantes, revisei valores. Seu Rodrigo preparou uma declaração formal especificando que aquela transferência representava a devolução integral do investimento feito por André Ferreira Santos na construção do imóvel rural localizado no sítio Recanto da Paz, incluindo correção monetária de 7,5%, referente ao período de janeiro a novembro de 2024. Dona Carmen, só para confirmar, a senhora está usando praticamente toda a sua reserva de emergência para fazer isso. Tem certeza? Quer que eu sugira outras alternativas de financiamento? Ele perguntou com preocupação genuína. Tenho absoluta certeza, seu Rodrigo. Essa é uma decisão que preciso tomar agora. E o valor da minha paz não tem preço, respondi olhando diretamente nos olhos dele. Ele sorriu com compreensão. Entendo perfeitamente. A tranquilidade é um bem precioso, especialmente na nossa idade. Saí do banco com uma pasta cheia de documentos e um peso menor nos ombros. O primeiro passo estava dado. Agora era a hora do segundo, o cartório. O cartório de registro de imóveis ficava a 2 quadras do banco. Cheguei lá pouco antes do meio-dia. A tabeliã, doutora Beatriz, uma mulher eficiente de uns 50 anos, me atendeu pessoalmente quando expliquei o que precisava. Deixe eu entender, dona Carmen. A senhora quer fazer uma averbação na matrícula do imóvel, declarando que houve uma alteração patrimonial. O senhor André havia investido 40% do valor de construção, mas agora esse valor está sendo devolvido integralmente, tornando a senhora única proprietária. É isso? Exatamente. Confirmei, mostrando a ela a escritura original e os documentos que o banco havia preparado. Ela pegou os papéis e começou a analisar cuidadosamente, fazendo anotações. Vou precisar da assinatura do senhor André também, confirmando que recebeu o valor e que concorda com essa alteração no registro do imóvel. Meu coração gelou por um segundo. Eu não havia pensado nisso. Como eu conseguiria a assinatura de André sem explicar a situação toda? Doutora Beatriz percebeu minha hesitação. Dona Carmen, acontece alguma coisa que eu precise saber? A senhora parece preocupada. Respirei fundo e decidi ser honesta, pelo menos em parte. Doutora, estou passando por uma situação familiar delicada. Minha nora está tentando me impor condições sobre a minha própria casa, usando o investimento que meu filho fez como argumento. Eu preciso regularizar essa situação antes que ela tome proporções piores. Ela assentiu com compreensão. Entendo perfeitamente. Infelizmente vejo muitos casos assim. Olha, o que posso fazer? Vou preparar toda a documentação necessária. A senhora leva para seu filho assinar. Explica a situação para ele. E quando o trouxer de volta, eu agilizo o registro.
Normalmente levaria 2 semanas, mas vou priorizar o processo da senhora. Em 1 semana após trazer os documentos assinados, estará tudo registrado. Muito obrigada, doutora. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim, disse, sentindo lágrimas de gratidão ameaçando descer. Passei o resto da tarde no cartório enquanto doutora Beatriz e seus funcionários preparavam toda a papelada. Quando saí de lá no final da tarde, eu tinha uma pasta ainda mais volumosa com documentos que precisavam da assinatura de André. Agora vinha a parte mais difícil: conversar com meu filho sem que Patrícia soubesse. Naquela noite, deitada na cama, peguei o celular e mandei uma mensagem para André. Filho, preciso conversar com você sobre algo importante relacionado à casa. Pode vir aqui sozinho amanhã? De preferência sem avisar a Patrícia. É urgente. Demorou quase 1 hora, mas ele respondeu. Mãe, me assustou. Tá tudo bem? Está doente? Amanhã tenho uma obra aqui perto de você. Passo na hora do almoço. Mas por que sem a Patrícia? Explicarei tudo pessoalmente. Não estou doente, não se preocupe. Apenas preciso da sua ajuda com uma questão legal. Respondi. Ok, mãe. Até amanhã, então. Te amo. Também te amo, meu filho. Desliguei o celular e olhei para o teto. Amanhã André saberia de tudo. Saberia como sua esposa me tratou. Saberia da minha decisão de devolver o investimento dele. Saberia do plano que eu estava arquitetando. Só esperava que ele entendesse e me apoiasse. Porque, no fundo, tudo o que uma mãe quer é o respeito e o amor do filho que criou com tanto sacrifício. Na terça-feira, acordei mais cedo que o normal. Meu estômago estava revirado de nervosismo. Não pela decisão que havia tomado, mas pela conversa que teria com André. Como ele reagiria ao descobrir como a esposa me tratou? Será que ficaria do meu lado ou tentaria defender Patrícia? Passei a manhã cozinhando o prato favorito dele desde criança: frango assado com batatas e farofa. Era minha forma de demonstrar amor, e hoje eu precisava que ele soubesse o quanto era importante para mim. 12:00 em ponto, ouvi o carro dele estacionando na frente de casa. Meu coração acelerou. Enxuguei as mãos no pano de prato e fui até a porta. Mãe! André me abraçou apertado, e eu senti aquele cheiro familiar de sabonete e loção pós-barba que ele usava desde adolescente. Fiquei preocupado com sua mensagem. O que está acontecendo? Entra, filho. Preparei seu almoço favorito. Vamos conversar com calma, disse, tentando sorrir. Sentamos à mesa, e enquanto ele comia, contei tudo. Cada palavra que Patrícia havia dito ao telefone. Cada ameaça velada, cada desrespeito. Vi o rosto do meu filho mudar de expressão a cada frase. Da curiosidade inicial para a incredulidade, depois para a raiva. Ela disse o quê? André largou o garfo com força na mesa quando contei sobre a ameaça de me mandar de volta para a cidade. Mãe, eu não sabia de nada disso. Patrícia não me contou que os pais dela perderam a casa. Muito menos que ela ligou para você fazendo essas exigências. Ela disse que não precisava te envolver. Expliquei calmamente. Não precisava me envolver? Ele estava visivelmente furioso agora. Estamos falando da minha mãe, da casa que a senhora construiu. Como assim ela decide sozinha uma coisa dessas e ainda te trata desse jeito? Segurei a mão dele sobre a mesa. André, acalma. Eu não te chamei aqui só para reclamar da sua esposa. Eu te chamei porque tomei uma decisão e preciso da sua ajuda para executá-la. Respirei fundo e expliquei meu plano. Contei sobre a ida ao banco, sobre o cartório, sobre minha decisão de devolver integralmente o investimento que ele havia feito na casa. Mãe, não! Ele se levantou agitado. Eu dei esse dinheiro de coração. Eu queria ajudar a senhora a ter a casa dos seus sonhos. Não quero de volta. André, senta aqui e me escuta. Pedi com firmeza. Ele obedeceu, ainda visivelmente perturbado. Eu sei que você deu de coração e sou eternamente grata por isso. Mas sua esposa está usando esse investimento como arma contra mim. Enquanto você tiver participação nessa casa, ela vai continuar achando que tem direito de mandar em mim, de me impor condições, de me tratar como agregada. Mas, mãe, eu nunca autorizei isso. Eu vou falar com ela. Vou deixar claro que... Não adianta, filho, interrompi. Patrícia não me respeita. Ela deixou isso muito claro.
E eu não vou passar o resto da minha vida esperando que ela mude ou que você intervenha toda vez que ela decidir me humilhar. Preciso estabelecer limites definitivos agora. Mostrei a ele todos os documentos que havia preparado. A declaração do banco, os papéis do cartório, os cálculos da correção monetária. Você vai receber de volta cada centavo que investiu, com juros e correção. O banco já está processando a transferência. Mas preciso que você assine esses documentos do cartório, confirmando o recebimento e concordando com a alteração no registro do imóvel. Expliquei, mostrando a pasta. André pegou os papéis com as mãos tremendo. Li todas as páginas em silêncio e vi lágrimas começando a descer pelo rosto dele. Mãe, me desculpa. Me desculpa por não ter percebido como a Patrícia estava te tratando. Me desculpa por ter te colocado nessa situação, ele disse, a voz embargada. Filho, você não tem culpa de nada. Você é um bom homem, um bom filho. Mas seu casamento é sua responsabilidade, e minha paz é minha responsabilidade. E eu escolho minha paz. Respondi, limpando as lágrimas dele com meu guardanapo. Ele respirou fundo e pegou a caneta. Eu assino tudo, e quero que a senhora saiba que eu te apoio totalmente. Patrícia está errada, completamente errada. Vou ter uma conversa séria com ela. Não, André. Não diga nada para ela ainda. Pedi, segurando seu pulso antes que ele começasse a assinar. Deixa eu conduzir isso do meu jeito. Em 2 semanas e meia, os pais dela vão chegar aqui. E eu tenho um plano. Expliquei o que pretendia fazer. Os olhos de André se arregalaram, e um sorriso lento apareceu no rosto dele. Mãe, a senhora é brilhante, ele disse, balançando a cabeça com admiração. E eu vou estar aqui para apoiar. Pode contar comigo. Ele assinou todos os documentos. E ficamos conversando por mais 2 horas sobre tudo. Sobre seu casamento, sobre como Patrícia havia mudado nos últimos anos, ficando cada vez mais controladora. Sobre como ele também se sentia sufocado às vezes. Quando ele saiu, me abraçou forte e sussurrou. Obrigado por me criar para ser um homem que respeita a própria mãe. Desculpa se minha esposa não aprendeu isso ainda. Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos. Levei os documentos assinados ao cartório, onde doutora Beatriz cumpriu sua promessa de agilizar tudo. Limpei a casa inteira, lavei todas as roupas de cama, preparei os 2 quartos de hóspedes com carinho. Travesseiros macios, toalhas novas, até flores frescas nos criados mudos. Também preparei uma planilha detalhada no computador. Custos mensais da casa, água, luz, gás, internet, alimentação, divididos por 3 pessoas adultas. Criei um rodízio de tarefas domésticas justo e equilibrado. Tudo muito profissional, muito organizado. 1 semana antes da chegada, o banco confirmou. A transferência havia sido concluída. André tinha seus R$ 64.500 de volta na conta. 2 dias depois, doutora Beatriz me ligou. A averbação estava registrada. A casa era oficialmente, legalmente, inquestionavelmente, 100% minha. Estava tudo pronto. Agora era só esperar a família chegar para a surpresa que jamais esqueceriam. O primeiro sábado de dezembro amanheceu com um céu nublado que ameaçava chuva. Acordei às 6 da manhã, muito antes do horário combinado para a chegada, e comecei os preparativos finais. Tinha assado um bolo de fubá na noite anterior, preparado uma jarra de suco natural de laranja, e deixado o café coado fresquinho esperando na cozinha. A casa estava impecável. Os 2 quartos de hóspedes arrumados com perfeição, a sala organizada, até as plantas da varanda estavam podadas e viçosas. Tudo parecia a preparação calorosa de uma sogra dedicada recebendo a família da nora. Mas dentro da gaveta do aparador da sala de jantar, bem escondida embaixo das toalhas de mesa, estava a pasta que mudaria tudo. André havia me ligado na noite anterior. Mãe, Patrícia está estranhamente animada. Comentou que a senhora vai adorar ter companhia na casa, que vai ser bom para a senhora não ficar sozinha. Ele disse com ironia na voz. Ela realmente acha que conseguiu te manipular. Deixa ela pensar isso, filho. Amanhã ela vai aprender uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. Respeito.
respondi calmamente. Às 10h30 da manhã, ouvi o som de 2 carros chegando. Meu coração acelerou, mas mantive a respiração controlada. Era hora do espetáculo começar. Saí para a varanda com meu melhor sorriso. Patrícia estava descendo de um carro, enquanto André estacionava o outro. Do segundo veículo desceram seu Osvaldo e Dona Hilda, ambos carregando malas pesadas. "Carmen, chegamos!" Patrícia gritou com uma alegria falsa que não enganava ninguém. Ela estava radiante, claramente sentindo-se vitoriosa. "Sejam todos muito bem-vindos", respondi, abrindo os braços. Seu Osvaldo e Dona Hilda vieram até mim meio sem graça. Eram um casal de aparência simples. Ele, um senhor de cabelos grisalhos e óculos grossos. Ela, uma senhora baixinha de cabelos tingidos de preto e expressão cansada. Ambos pareciam constrangidos com a situação. "Dona Carmen, muito obrigado por nos receber", disse seu Osvaldo, estendendo a mão. "A senhora não imagina o quanto isso significa para nós nesse momento difícil." "Somos muito gratos mesmo", completou Dona Hilda, os olhos marejados. "Perdemos tudo numa dívida que meu marido fez e não conseguiu pagar. Está sendo muito humilhante para nós." Senti uma pontada de pena genuína pelo casal. Eles claramente não tinham culpa da atitude da filha e estavam passando por um momento realmente difícil. "Entrem, por favor. Preparei café e bolo para todos", disse, fazendo sinal para que entrassem. Patrícia passou por mim com aquele sorriso arrogante, como se tivesse acabado de conquistar um território. André me lançou um olhar de apoio silencioso enquanto ajudava a carregar as malas. Todos se acomodaram na sala e comecei a servir o café. A conversa estava educada, mas tensa. Seu Osvaldo e Dona Hilda elogiavam a casa, a comida, a vista. Patrícia falava pelos cotovelos sobre como aquela mudança seria boa para todo mundo, como eu teria companhia, como eles cuidariam da casa. "Inclusive, Carmen, pensei que podemos fazer algumas mudanças na organização aqui." Patrícia começou, pegando uma xícara de café. "Aquele quarto que você usa como escritório poderia virar um quarto melhor para meu pai. E... Patrícia", interrompi suavemente, mas com firmeza. "Antes de falarmos sobre qualquer mudança, preciso compartilhar algo importante com todos vocês." O tom da minha voz fez todos pararem e me olharem. André tentou disfarçar um sorriso, sabendo o que viria a seguir. Levantei-me calmamente e fui até o aparador. Abri a gaveta e peguei a pasta volumosa que estava guardada ali. O silêncio na sala ficou denso. "Já que estamos todos reunidos, família completa, achei que esse seria o momento perfeito para esclarecer algumas coisas importantes", comecei, voltando para meu lugar à cabeceira da mesa. Patrícia franziu a testa, claramente não gostando de perder o controle da conversa. André estava sentado discretamente ao fundo, observando tudo. "Seu Osvaldo, Dona Hilda, vocês são muito bem-vindos nesta casa. Quero deixar isso claro desde já", disse, olhando diretamente para o casal, que pareceu relaxar um pouco. "Mas antes de seguirmos em frente, preciso que todos entendam exatamente qual é a situação aqui." Abri a pasta lentamente, saboreando o momento. Podia ver Patrícia ficando cada vez mais inquieta na cadeira. "Quando construí esta casa, meu filho André contribuiu com 40% do valor da obra. Isso é verdade, e sempre foi algo pelo qual fui e sou extremamente grata", expliquei calmamente. "No entanto, há 3 semanas, tomei uma decisão importante. Peguei o primeiro documento, o comprovante de transferência bancária, e coloquei sobre a mesa para que todos pudessem ver. Devolvi integralmente o valor que André investiu, com correção monetária e juros. R$ 64.500 foram transferidos para a conta do meu filho no dia 22 de novembro. Anunciei, minha voz firme e clara. O rosto de Patrícia empalideceu instantaneamente. Seu Osvaldo e Dona Hilda se entreolharam confusos, sem entender exatamente o que aquilo significava. E aqui, continuei pegando o segundo documento, está a averbação registrada no cartório, confirmando que, com a devolução integral do investimento, esta casa agora é 100% de minha propriedade, legal, oficial e inquestionavelmente minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia estava boquiaberta,
olhando alternadamente para mim, para os documentos e para André, como se esperasse que ele desmentisse tudo aquilo. André, isso é verdade? Patrícia se virou para o marido, a voz saindo estridente e desesperada. Você aceitou o dinheiro de volta? Você deixou ela fazer isso? André se levantou calmamente e foi até a mesa, pegando os documentos para examinar. Mesmo já conhecendo tudo, ele fez questão de ler cada página em voz alta, para que não restasse nenhuma dúvida. Comprovante de transferência bancária no valor de R$ 64.500, depositados na conta de André Ferreira Santos no dia 22 de novembro de 2024. Ele leu com voz firme. Averbação registrada no cartório de registro de imóveis, matrícula número 8.742, confirmando a alteração patrimonial e declarando Carmen Ferreira Santos como única proprietária do imóvel. Ele colocou os papéis de volta sobre a mesa e olhou para a esposa. Sim, Patrícia. É tudo verdade. Eu recebi cada centavo de volta e assinei todos os documentos concordando com a mudança. Minha mãe é a única dona desta casa. Mas por quê? Patrícia estava visivelmente em pânico agora, seu tom de voz oscilando entre raiva e desespero. André, essa casa também era sua. Você investiu nela. Por que você deixaria sua mãe te tirar da propriedade? Ela não me tirou de nada, Patrícia. Eu escolhi aceitar o dinheiro de volta. André respondeu. E pela primeira vez desde que eu conhecia meu filho casado, vi ele confrontar a esposa com firmeza absoluta. E quer saber por quê? Porque 3 semanas atrás você ligou para a minha mãe e a tratou de uma forma absolutamente desrespeitosa e inaceitável. Patrícia empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. André, eu não... Você disse para ela que meus sogros iriam morar aqui. Não pediu, ordenou. André continuou, a voz crescendo em volume. Você ameaçou minha mãe, dizendo que se ela não gostasse, poderia voltar para a cidade. Você jogou na cara dela o investimento que eu fiz, como se isso te desse o direito de mandar na vida dela. Seu Osvaldo e Dona Hilda estavam completamente constrangidos, olhando para a filha com uma mistura de surpresa e decepção. Patrícia, você fez isso? Dona Hilda perguntou, a voz tremendo. Você desrespeitou a Dona Carmen desse jeito? Mãe, eu só estava tentando resolver a situação de vocês. Vocês não têm para onde ir. Patrícia tentou se defender, mas sua voz não tinha mais aquela confiança arrogante. Mas não pedindo, filha, não ameaçando ninguém. Seu Osvaldo se levantou, visivelmente aborrecido. Dona Carmen, eu peço desculpas em nome da minha filha. Nós não sabíamos de nada disso. Se soubéssemos, nunca teríamos concordado em vir. Seu Osvaldo, Dona Hilda, vocês não têm culpa de nada, eu disse gentilmente, e era verdade. O casal parecia genuinamente envergonhado, e eu quero que vocês saibam que são bem-vindos aqui. Realmente são. Patrícia olhou para mim com confusão. Como assim são bem-vindos? Você fez todo esse show para quê, então? Respirei fundo. Era hora de estabelecer os limites que precisavam ser estabelecidos. Patrícia, vocês são bem-vindos, mas com condições. Minhas condições, disse, pegando outro documento da pasta. Esta casa é minha, 100% minha. E como dona desta casa, eu decido as regras que se aplicam a todos que moram aqui. Coloquei sobre a mesa a planilha que havia preparado nos últimos dias. Era um documento detalhado, profissional, com todas as informações organizadas em colunas e linhas coloridas. Aqui está a divisão dos custos mensais desta casa. Água, luz, gás, internet, alimentação, tudo calculado e dividido por 3 adultos em partes iguais, expliquei, apontando para os números. Se seu Osvaldo e Dona Hilda vão morar aqui, eles contribuirão com sua parte. Não é caridade, não é favor. É uma divisão justa entre adultos que dividem o mesmo teto. Seu Osvaldo pegou a planilha e examinou cuidadosamente. Dona Carmen, esses valores estão muito justos. Eu e Hilda recebemos aposentadoria e pensão, dá tranquilamente para pagar essa parte. Na verdade, até esperávamos pagar mais. Não precisa. Isso aqui é justo e equilibrado, respondi. Mas tem mais.
Preparei também um rodízio de tarefas domésticas. Limpeza, cozinha, cuidados com a horta e o galinheiro. Todo mundo aqui é adulto e capaz, então todo mundo contribui. Mostrei o segundo documento, com um calendário mensal mostrando quem seria responsável por qual tarefa em cada dia. Meu Deus, Dona Hilda murmurou impressionada. A senhora organizou tudo direitinho. Isso é perfeito, Dona Carmen. É assim que deve ser mesmo, todo mundo fazendo sua parte. Exatamente, concordei. Esta casa vai funcionar com respeito mútuo, responsabilidades compartilhadas e limites claros. Seu Osvaldo e Dona Hilda terão seus quartos, sua privacidade e serão tratados com dignidade. Mas eu também terei minha privacidade e serei tratada com o respeito que mereço na minha própria casa. Olhei diretamente para Patrícia, que estava sentada em silêncio, visivelmente em choque com a reviravolta completa da situação. E você, Patrícia, nunca mais vai me dar ordens, fazer imposições ou ameaças sobre a minha vida ou a minha casa. Está absolutamente claro? O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, claramente sem saber como reagir ao fato de que seus planos haviam sido completamente destruídos. Patrícia finalmente encontrou sua voz, mas agora não havia mais aquela arrogância que tinha ao telefone 3 semanas atrás. Carmen, eu só estava tentando ajudar meus pais. Não foi por mal. Não foi por mal? Repeti, mantendo minha voz calma, mas firme. Patrícia, você me ameaçou. Me disse que se eu não aceitasse suas ordens, eu poderia voltar para a cidade. Você usou o investimento do meu filho como arma contra mim, como se isso te desse o direito de me tratar como uma empregada na minha própria casa. Eu não quis dizer daquele jeito. Ela tentou se defender, mas sua voz estava fraca. Então, de que jeito você quis dizer? Interrompi. E pela primeira vez em 5 anos de convivência, vi minha nora sem saber o que responder. Patrícia, vou te dizer uma coisa que você claramente precisa ouvir. Você não me impõe nada na minha própria casa. Nada. Nunca mais. André se aproximou e colocou a mão no meu ombro em apoio silencioso. Patrícia, minha mãe está absolutamente certa. O que você fez foi inaceitável. Você me deixou envergonhado. André, você está do lado dela contra mim? Patrícia se virou para o marido, lágrimas começando a descer pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter perdido o controle da situação. Não é questão de lados, Patrícia. É questão de certo e errado. E você estava errada? André respondeu com uma firmeza que eu raramente via nele. Você desrespeitou minha mãe, tomou decisões sem me consultar e usou meu investimento como moeda de barganha sem minha autorização. Seu Osvaldo se levantou, colocando a xícara de café sobre a mesa com um som mais forte do que pretendia. O senhor estava visivelmente aborrecido. Patrícia, eu preciso falar com você, ele disse, olhando diretamente para a filha. Sua mãe e eu criamos você para ser uma pessoa respeitosa. O que você fez com a Dona Carmen não é o que ensinamos. Pai, eu só estava tentando resolver a situação de vocês. Patrícia protestou, limpando as lágrimas do rosto. Mas não desse jeito. Seu Osvaldo aumentou o tom de voz, algo que claramente assustou Patrícia. Você não tinha o direito de tratar a sogra dessa forma. Dona Carmen não nos deve nada. Se ela está nos abrindo as portas da casa dela, é por generosidade, não por obrigação. Dona Hilda se aproximou da filha e segurou seu braço. Patrícia, seu pai está certo. Você foi muito arrogante, filha. Nós estamos gratos pela ajuda da Dona Carmen, mas não queríamos que ela fosse forçada ou ameaçada para nos receber. E sabe de uma coisa? Seu Osvaldo continuou, olhando agora para mim. Dona Carmen, se a senhora preferir que a gente não fique, nós entendemos perfeitamente. Podemos procurar outro lugar, mesmo que seja mais difícil. Não queremos causar problemas na sua vida. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ali estava um casal humilde, passando por dificuldades, mas mantendo sua dignidade e respeito pelos outros. Eles não tinham culpa da atitude da filha. Seu Osvaldo, Dona Hilda, como eu disse, vocês são bem-vindos aqui. Repeti com sinceridade. O problema nunca foram vocês. O problema foi a forma como tudo isso foi imposto.
Mas agora que as regras estão claras, que todos entendem como esta casa vai funcionar, não vejo motivo para vocês não ficarem. A senhora tem certeza? Dona Hilda perguntou, os olhos ainda marejados. Absoluta, confirmei. Mas tem uma condição adicional que preciso deixar clara. Todos me olharam esperando. Olhei diretamente para Patrícia. Você, Patrícia, vai me pedir desculpas. Não porque eu estou exigindo, mas porque é o que uma pessoa educada faz quando erra. O silêncio na sala ficou pesado novamente. Patrícia olhou para o chão, depois para André, depois para os pais e finalmente para mim. Podia ver o orgulho lutando contra a realidade dentro dela. Patrícia, André disse baixinho, mas com firmeza. Faça a coisa certa. Passaram-se alguns segundos que pareceram eternos. Finalmente, Patrícia respirou fundo e se levantou. Caminhou até onde eu estava sentada, ainda evitando o meu olhar direto. Carmen, eu peço desculpas, ela disse, a voz baixa e tensa. Eu não deveria ter falado com você daquele jeito no telefone. Foi desrespeitoso e errado. Não eram as desculpas mais sinceras que já recebi na vida, mas eram um começo. E mais importante do que as palavras, era o fato de que Patrícia havia sido confrontada publicamente sobre seu comportamento, na frente do marido e dos próprios pais. Aceito suas desculpas, respondi simplesmente, e espero que daqui para frente possamos construir um relacionamento baseado em respeito mútuo. Patrícia assentiu e voltou para seu lugar, visivelmente diminuída. A mulher que havia me ligado 3 semanas atrás, cheia de arrogância e ameaças, agora estava sentada na minha mesa, em silêncio, tendo aprendido uma lição importante sobre limites e consequências. André veio até mim e me beijou na testa. Estou orgulhoso da senhora, mãe. Ele sussurrou. Seu Osvaldo pegou a planilha novamente. Dona Carmen, podemos começar nossa contribuição já no próximo mês. E sobre as tarefas, estou mais do que disposto a ajudar com a horta. Sempre gostei de mexer com plantas. E eu adoro cozinhar, Dona Hilda acrescentou, um sorriso tímido no rosto. Podemos revezar na cozinha se a senhora não se importar. Sorri genuinamente pela primeira vez desde que todos chegaram. Seria maravilhoso. A tensão na sala finalmente começou a se dissipar. O que poderia ter sido um confronto destrutivo tinha se transformado em um momento de estabelecimento de limites saudáveis e respeito mútuo. Depois que as tensões iniciais começaram a diminuir, levantei-me da mesa e fiz um gesto para que todos me acompanhassem. Vamos, deixem-me mostrar os quartos e como tudo vai funcionar aqui. Caminhei pelo corredor, com seu Osvaldo e Dona Hilda me seguindo, enquanto André e Patrícia ficavam ligeiramente atrás. Abri a porta do primeiro quarto de hóspedes. Um cômodo aconchegante com uma cama de casal, um guarda-roupa de madeira, uma cômoda e uma janela que dava para o quintal com vista para as montanhas. Este será o quarto de vocês, anunciei, abrindo as cortinas para deixar a luz natural entrar. Arrumei tudo com roupa de cama nova, toalhas limpas no armário, e esse criado mudo tem gavetas suficientes para objetos pessoais. Dona Hilda entrou no quarto com lágrimas nos olhos, passando a mão delicadamente sobre a colcha florida. Carmen, está tudo tão bonito, tão acolhedor. A senhora preparou isso tudo para nós? Claro que sim. Mesmo com toda a confusão sobre como as coisas foram conduzidas, eu nunca deixaria vocês chegarem e encontrarem um quarto mal preparado. Vocês merecem dignidade e conforto. Respondi sinceramente. Seu Osvaldo abriu o guarda-roupa e viu que eu havia colocado cabides de madeira, sachês perfumados, até uma prateleira com cobertores extras para as noites frias. Dona Carmen, a senhora é uma pessoa muito especial. Agradeço de coração mesmo. Saímos do quarto e fui mostrando o resto da casa. O banheiro que eles usariam, onde ficavam guardadas as toalhas extras, como funcionava o aquecedor de água. A cozinha, com seus armários organizados, a despensa, o fogão a gás. Sobre a cozinha, comecei, pegando um calendário que havia imprimido e colado na geladeira com ímãs coloridos. Vamos revezar na responsabilidade das refeições. Uma semana eu cozinho, outra semana Dona Hilda, e assim por diante. Nos fins de semana, quando André e Patrícia vierem visitar,
Podemos cozinhar juntas ou fazer algo especial. Isso me parece perfeito, Dona Hilda concordou, examinando o calendário com atenção. Eu faço uma feijoada muito boa, se me permite dizer. Ótimo, eu adoro uma boa feijoada. Sorri. E você, seu Osvaldo, me disse que gosta de mexer com plantas. A horta lá fora precisa de mais mãos. Tenho planos de expandir os canteiros, plantar mais variedades de verduras. Os olhos de seu Osvaldo brilharam. Eu adoraria ajudar. Sempre tive horta na minha casa antiga. Foi uma das coisas que mais senti falta quando perdemos a propriedade. Continuei mostrando a casa, a área de serviço, o tanque, onde ficavam guardados os produtos de limpeza. Expliquei o sistema de rodízio. Cada um responsável pela limpeza de uma área específica da casa por semana, depois rodando para outra área. Não quero que ninguém se sinta sobrecarregado, mas também não quero ser a única a fazer tudo, expliquei. Somos 3 adultos capazes. Cada um faz sua parte, e a casa funciona bem para todos. É muito justo, Dona Carmen, seu Osvaldo concordou. Aliás, é mais do que justo. É o jeito certo de fazer as coisas. Voltamos para a sala, onde André estava conversando baixinho com Patrícia no canto. Pelo que pude perceber, não era uma conversa agradável. Patrícia estava com os braços cruzados, olhando para o chão, enquanto André falava com ela em tom sério. Sentei-me novamente à mesa e peguei mais um papel da minha pasta organizadora. Tem mais algumas regras de convivência que preciso estabelecer. Nada complicado, apenas coisas básicas de respeito mútuo. Coloquei o papel sobre a mesa para que todos pudessem ver. Era uma lista simples, mas clara. Primeiro, cada um tem direito à sua privacidade. Batemos na porta antes de entrar nos quartos uns dos outros. Segundo, não mexemos nas coisas pessoais dos outros sem permissão. Terceiro, questões que afetam a casa inteira serão discutidas em conjunto. Ninguém toma decisões unilaterais. Quarto, contas e responsabilidades são pagas e cumpridas no prazo combinado. E quinto, tratamos uns aos outros com respeito. Sempre. Tudo muito sensato. Dona Hilda comentou, lendo atentamente. São regras que qualquer casa deveria ter. Exatamente, concordei. Não estou inventando nada absurdo. É só o básico de convivência saudável entre adultos. Olhei para Patrícia, que finalmente havia se aproximado da mesa novamente. Patrícia, você entendeu todas as regras? Tem alguma dúvida? Ela balançou a cabeça negativamente, ainda evitando meu olhar direto. Não, está tudo claro. Ótimo. Então vamos almoçar? Sugeri, levantando-me. Preparei um ensopado de carne com legumes da horta. Tem comida suficiente para todos. A atmosfera durante o almoço foi estranha. Não exatamente confortável, mas também não mais hostil. Seu Osvaldo e Dona Hilda elogiavam cada garfada. Faziam perguntas sobre a região, sobre os vizinhos, sobre as oportunidades na cidade pequena próxima. André participava animadamente da conversa, claramente tentando aliviar a tensão. Patrícia comeu em silêncio, apenas respondendo quando alguém lhe dirigia a palavra diretamente. Era óbvio que ela estava processando a humilhação de ter seus planos completamente desfeitos, de ter sido confrontada publicamente, de ter descoberto que havia subestimado completamente a sogra. Depois do almoço, André se ofereceu para ajudar os sogros a trazerem as malas e se instalarem. Aproveitei o momento para lavar a louça, e Dona Hilda imediatamente veio me ajudar. Carmen, deixa eu secar. Ela pegou um pano de prato. E quero que saiba que admiro muito sua coragem. Minha filha errou feio, e você tinha todo o direito de nos mandar embora. Mas não mandou. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Dona Hilda, vocês não têm culpa dos erros da Patrícia, respondi. E todos merecem uma segunda chance, um lugar para reconstruir a vida. Mesmo assim, obrigada. De coração, ela disse, e vi sinceridade genuína em seus olhos. Naquele momento, percebi que minha decisão havia sido a correta. Eu havia estabelecido limites claros, recuperado minha autonomia, ensinado uma lição importante para Patrícia e, ainda assim, mantido minha humanidade ao acolher um casal que realmente precisava de ajuda. A surpresa que preparei não foi vingança, foi justiça. E justiça
com dignidade. O final da tarde chegou, e chegou o momento de André e Patrícia voltarem para a cidade. Seu Osvaldo e Dona Hilda já estavam instalados em seu quarto, organizando suas roupas e pertences nos armários que eu havia preparado. A casa estava em um silêncio estranho, aquele tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade que finalmente passou. André me chamou para uma conversa particular na varanda, enquanto Patrícia esperava no carro. Ele segurou minhas mãos com força, os olhos ainda marejados de emoção. Mãe, eu preciso pedir desculpas mais uma vez. Eu deveria ter percebido antes o tipo de pessoa que Patrícia estava se tornando, ele disse, a voz carregada de arrependimento. Ela sempre foi meio controladora, mas eu achava que era só o jeito dela de organizar as coisas. Não imaginei que ela seria capaz de tratar você daquele jeito. Segurei o rosto do meu filho com as 2 mãos, como fazia quando ele era pequeno e precisava de consolo. André, você não tem culpa pelos comportamentos da sua esposa. Cada um é responsável por suas próprias ações. O importante é que você reconheceu o erro e ficou do lado do que é certo. Vou ter uma conversa séria com ela no caminho de volta. Ele afirmou com determinação. Isso não pode se repetir. Ela precisa aprender a respeitar limites, especialmente com você. Eu sei que vai, filho. Mas lembra, casamento é responsabilidade de vocês 2. Você precisa estabelecer limites com ela sobre como ela trata sua família. Mas também precisa entender por que ela age assim. Aconselhei. Às vezes as pessoas se tornam controladoras porque têm medo de perder o controle. Talvez Patrícia precise de ajuda para entender isso. André assentiu pensativamente. A senhora sempre foi sábia demais, mãe. Mesmo quando alguém te machuca, você ainda encontra compaixão. Compaixão não significa aceitar desrespeito, André. Significa entender que as pessoas são imperfeitas, mas ainda assim manter seus limites firmes. Expliquei. Eu tive compaixão pelos pais da Patrícia e os acolhi. Mas também estabeleci regras claras que protegem minha paz e dignidade. Ele me abraçou forte. E senti que meu filho havia crescido um pouco mais naquele dia. Às vezes, os filhos precisam ver os pais se defendendo para entenderem que amor não significa aceitar qualquer coisa. Quando André se afastou para ir embora, Patrícia desceu do carro. Por um momento, pensei que ela fosse entrar no carro sem dizer nada, mas ela caminhou devagar até a varanda onde eu estava. Carmen, eu posso falar com você por 1 minuto? Ela perguntou, a voz pequena e hesitante, muito diferente do tom arrogante de 3 semanas atrás. Claro, Patrícia, respondi, cruzando os braços, mas mantendo uma expressão neutra. Ela respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Eu queria dizer que realmente peço desculpas. Não só porque fui obrigada a pedir antes, mas porque eu realmente errei feio. Permaneci em silêncio, deixando que ela continuasse. Eu sempre fui muito controladora. Eu sei disso. Gosto de ter tudo organizado, de resolver os problemas da minha maneira. Quando meus pais perderam a casa, eu entrei em pânico e só conseguia pensar em resolver rápido, do jeito que eu achava melhor. Ela continuou, limpando uma lágrima que escapou. Mas não era só isso. Eu acho que tenho ciúmes da relação que você tem com André. Essa confissão me surpreendeu. Ciúmes? Você criou ele sozinha. Vocês têm uma conexão muito forte. Ele te admira tanto, fala de você com tanto orgulho. E eu acho que parte de mim sempre quis provar que eu era mais importante, que ele precisava mais de mim do que de você. Ela admitiu, agora chorando abertamente. Quando vi a oportunidade de mandar na sua casa, usando o dinheiro que André investiu, eu acho que quis provar algum poder que na verdade eu não tenho. Respirei fundo, processando aquela vulnerabilidade inesperada. Patrícia estava finalmente mostrando as inseguranças que motivavam seu comportamento controlador. Patrícia, olha para mim, pedi gentilmente. Ela levantou os olhos vermelhos. Você nunca vai competir comigo pelo amor do André. Eu sou a mãe dele, você é a esposa dele. São papéis diferentes, amores diferentes. Um não diminui o outro. Eu sei disso na teoria, mas na prática... Ela soluçou. Na prática, você precisa trabalhar sua insegurança.
Isso não é sobre mim ou sobre André. É sobre você aprender a se sentir segura sem precisar controlar tudo e todos ao seu redor. Falei com firmeza, mas sem crueldade. E sugiro fortemente que procure ajuda profissional para isso. Um terapeuta pode te ajudar muito. Patrícia assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Você está certa. André já vinha sugerindo isso há meses, mas eu sempre achei que não precisava. Todos nós precisamos de ajuda às vezes, Patrícia. Não é sinal de fraqueza, respondi. E sobre meus pais. Obrigada por recebê-los mesmo depois de tudo. Eles são boas pessoas, e eu realmente me desesperei quando perdi a casa deles. Eu sei que são boas pessoas. E eles são bem-vindos aqui, desde que todos respeitemos as regras que estabeleci, reafirmei. Inclusive você, quando vier visitar. Eu vou respeitar, prometo, ela disse, e dessa vez pareceu sincera. André buzinou suavemente do carro, sinalizando que estava na hora de irem embora. Patrícia se virou para ir, mas parou e olhou para trás. Carmen, você acha que um dia a gente pode ter uma relação melhor? De verdade? Pensei por um momento antes de responder. Depende de você, Patrícia. Se você realmente trabalhar suas questões, aprender a respeitar limites e tratar as pessoas com dignidade, sim. Eu estou aberta a isso. Mas vai depender das suas ações, não das suas palavras. Ela assentiu e finalmente entrou no carro. Vi os dois se afastarem pela estrada de terra, deixando uma nuvem de poeira para trás. Quando voltei para dentro de casa, encontrei seu Osvaldo e Dona Hilda na cozinha, preparando um chá. Eles me olharam com expressões esperançosas. Tudo certo, Dona Carmen? Seu Osvaldo perguntou. Tudo certo, sorri. Vamos tomar esse chá juntos e conversar sobre como será nossa rotina a partir de amanhã? E assim fizemos. Sentamos os três à mesa da cozinha, tomando chá com biscoitos, planejando horários, dividindo tarefas, conversando como adultos que respeitam uns aos outros. Era exatamente assim que deveria ter sido desde o início. 3 meses se passaram desde aquele sábado memorável de dezembro, e a casa no interior havia se transformado em algo que eu nunca imaginei. Um verdadeiro lar compartilhado, onde o respeito mútuo não era apenas uma regra na parede, mas uma prática diária. Era uma manhã fresca de março de 2025, quando acordei com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Essa era a semana de Dona Hilda na responsabilidade do café da manhã, e ela sempre caprichava. Vesti meu roupão e fui até a cozinha, onde a encontrei preparando pão de queijo caseiro. Bom dia, Carmen. Dormiu bem? Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso que se tornou rotina naqueles meses. Muito bem, obrigada. E você, Hilda? Respondi, servindo-me de uma xícara de café. Ótima. Osvaldo já está lá fora na horta desde as 6 da manhã. Aquele homem recuperou a alegria de viver depois que começou a mexer com as plantas de novo. Ela comentou, olhando pela janela onde podíamos ver seu Osvaldo entre os canteiros, com um chapéu de palha na cabeça e uma expressão de contentamento no rosto. Depois do café, fui me juntar a ele. A horta havia triplicado de tamanho nesses 3 meses. Seu Osvaldo tinha uma habilidade impressionante com plantas. Ele sabia exatamente quando regar, quando podar, quando fertilizar. Sob seus cuidados, tínhamos agora não só tomates e alface, mas berinjelas, pimentões, abobrinha, couve e até algumas ervas medicinais que ele insistiu em plantar. Bom dia, seu Osvaldo. Como estão nossos bebês verdes hoje? Brinquei, agachando-me ao lado dele para examinar os pés de tomate. Bom dia, Carmen. Olha só esses tomates. Vão estar prontos para colher semana que vem, e os pimentões estão lindos. Ele respondeu com entusiasmo. Sabe, Carmen, eu queria agradecer mais uma vez por tudo. Esses 3 meses aqui foram como renascer, sabe? Eu que agradeço, seu Osvaldo. Você transformou minha hortinha simples num jardim produtivo de verdade. Respondi sinceramente. Não, Carmen, você não entende. Quando perdemos nossa casa, eu me senti um fracasso total. Um homem de 65 anos que não conseguiu proteger o teto da própria família. Ele pausou, emocionado. Mas aqui, contribuindo com as despesas, cuidando dessa terra, sendo tratado com dignidade, você me devolveu minha autoestima. Senti um aperto no peito.
Aquelas palavras valiam mais do que qualquer dinheiro que eu havia investido na casa. A rotina que estabelecemos funcionava perfeitamente. Cada um cumpria suas responsabilidades sem reclamações. Hilda cozinhava pratos deliciosos em suas semanas, sempre experimentando novas receitas. Eu fazia minhas refeições mais simples, mais saborosas. A casa estava sempre limpa porque todos faziam sua parte no rodízio de limpeza. Financeiramente, eles pagavam sua parte em dia todo mês. No início, tentaram pagar mais do que estava na planilha, mas eu recusei. O combinado é justo para todos. Não aceito nem mais nem menos. Insisti, e eles respeitaram. As tardes eram meus momentos preferidos. Às vezes os três sentávamos na varanda com café e biscoitos, conversando sobre tudo. Desde política até receitas, desde memórias antigas até planos futuros. Descobri que Hilda tinha um senso de humor afiado, e Osvaldo contava histórias fascinantes de sua juventude no campo. André vinha visitar todo final de semana, às vezes sozinho, às vezes com Patrícia, e essa era talvez a mudança mais significativa de todas. Patrícia havia começado terapia em janeiro, seguindo minha sugestão. Nas primeiras visitas depois daquele dia tenso de dezembro, ela estava visivelmente desconfortável, pisando em ovos, medindo cada palavra. Mas com o tempo e com o trabalho terapêutico, ela começou a relaxar. Carmen, posso ajudar com o almoço? Ela perguntou numa visita recente, com uma humildade genuína que nunca tinha demonstrado antes. Claro, Patrícia, vamos fazer juntas. Respondi, e passamos a manhã cozinhando lado a lado, conversando sobre coisas simples da vida. Ela me contou sobre suas sessões de terapia, sobre como estava descobrindo as raízes de seu comportamento controlador. Uma mãe extremamente crítica, um pai ausente, a necessidade constante de provar seu valor através do controle. Pela primeira vez, eu vi a Patrícia não como a nora arrogante que tentou me dominar, mas como uma mulher lidando com suas próprias feridas e tentando melhorar. Você tinha razão naquele dia, ela me disse enquanto picávamos legumes. Eu estava tentando competir com você pelo amor do André. Que coisa mais ridícula, não? Como se amor fosse uma quantidade limitada. Não é ridículo, Patrícia. É humano. O importante é que você reconheceu e está trabalhando nisso. Respondi. André também havia mudado. Ele estabeleceu limites mais claros com Patrícia sobre decisões familiares, sempre consultando-a, mas também mantendo firmeza quando ela tentava controlar situações. E comigo, ele demonstrava mais frequentemente sua gratidão e admiração. Mãe, você me ensinou a lição mais importante da minha vida naquele dia, ele me disse certa vez. Me ensinou que amar alguém não significa aceitar desrespeito, que podemos ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Numa tarde ensolarada de março, eu estava sentada na varanda com minha xícara de chá, observando a vida que havia se desenvolvido ao meu redor. Seu Osvaldo cantarolava na horta. Dona Hilda costurava na cadeira ao lado. As galinhas ciscavam felizes no quintal. A paz que eu tanto busquei ao construir aquela casa ainda estava intacta. Mas agora era uma paz compartilhada, enriquecida pela presença de pessoas que entendiam o valor do respeito mútuo. Meu celular tocou. Era André. Oi, mãe. Consegue receber visitas hoje? Eu e Patrícia queríamos passar aí para conversar uma coisa com você. Claro, filho. Estão todos bem? Sim, sim. É uma novidade boa. Chegamos em 1 hora. Quando eles chegaram, Patrícia estava radiante. Sentamos todos na sala. Eu, André, Patrícia, Osvaldo e Hilda. E eles fizeram o anúncio. Estavam esperando um bebê. A alegria foi geral. Hilda chorou de felicidade ao saber que seria avó. Osvaldo abraçou o genro efusivamente. E eu olhei para minha nora, que agora sorria com uma leveza que nunca tinha visto nela, e senti que aquela criança cresceria num ambiente muito melhor do que poderia ter sido. Carmen, Patrícia segurou minha mão. Eu quero que meu filho cresça conhecendo a avó forte que teve coragem de estabelecer limites. Quero que ele aprenda com você o que é dignidade e respeito. Naquele momento, olhando ao redor para aquela família imperfeita, mas genuína, entendi que a surpresa que preparei 3 meses atrás não foi só para eles. Foi para mim também. Ao lutar pela minha paz, pela minha dignidade, pela minha autonomia, eu não apenas estabeleci limites.
Eu criei a possibilidade de relacionamentos verdadeiros, baseados em respeito mútuo. A casa no interior continuava sendo meu refúgio, mas agora era também um lar compartilhado onde cada pessoa tinha seu valor reconhecido, suas responsabilidades claras e sua dignidade preservada. E essa, descobri, era uma paz muito mais profunda do que jamais imaginei possível.